Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Itaon, que é uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, saudável, definitiva, trabalhando não só o corpo, mas também a mudança de mentalidade para que essas mudanças possam acontecer. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar aqui na live de hoje é sobre emagrecer ou manter. O que será que é mais difícil? Das vezes que você já tentou fazer isso, das vezes que você já tentou emagrecer e conseguiu, né? O que foi mais difícil? Esse processo de emagrecimento ou o depois? Você manter esse peso perdido? É tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, quem tá acompanhando aí no ao vivo, põe o dedo aí no aviãozinho, compartilha essa live, ajude outras pessoas que precisam ouvir o que eu estou falando aqui hoje. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que vão precisar sim ouvir. Você pode estar ajudando uma pessoa aí que você nem imagina e me ajudando também, porque aí o Instagram começa a compartilhar para mais pessoas. Quem tá vendo essa live no gravado, aí pelo YouTube, também clica aqui no link na descrição do vídeo para me seguir aqui no Instagram e acompanhar todo o conteúdo que rola aqui de emagrecimento, de nutrição, de saúde. E isso você pode acompanhar aí no meu dia a dia. O que fica mais fácil é acompanhar aqui pelo Instagram, tá bom? Então vamos começar hoje então a live para saber então, de fato, o que é mais difícil fazer, emagrecer ou manter esse peso que se perde. Das vezes que você já tentou fazer dieta, né, como eu falei no começo, se você conseguiu manter o peso que você perdeu, quantas vezes você já tentou emagrecer, né? Como é esse seu histórico de emagrecimento? Então, em relação ao processo de emagrecer, né, as coisas que você precisa fazer nesse caminho, o desenvolvimento de hábitos, a mudança na alimentação, né, que tudo isso faz parte, requer sim um grande esforço inicial, né? Porque tudo que a gente vai fazer diferente, tudo que a gente vai mudar, requer digamos assim, um esforço mesmo diferente da nossa parte, porque são coisas que a gente não está acostumado a fazer. Então a gente vai precisar encarar coisas que a gente não está acostumado. E isso pode rolar assim, meio que um estresse, né? Para algumas pessoas isso pode ser mais fácil, para outras pode ser mais difícil, mas não tem como negar que isso vai impactar, né, no seu dia a dia, na sua vida, porque não é uma coisa que você está acostumado a fazer rotineiramente, né? A sua rotina vai mudar, os seus hábitos vão mudar, o que você vai fazer no seu dia a dia, suas atividades, e isso tudo vai gerando essa mudança, mas que sim, em alguns momentos isso pode parecer mais difícil de fazer. Mas quando você consegue notar os resultados que você tem com isso, né? Quando você começa a fazer essa modificação da sua alimentação, do seu estilo de vida, começa a fazer uma atividade física, tudo que você tem de benefício com isso, né? O resultado mesmo, o que mais motiva as pessoas a continuar no processo é justamente olhar um resultado. Então, se eu estou fazendo, eu passo no espelho determinado dia e vejo que aquilo está fazendo sentido, né? Todo esse esforço que eu tô fazendo, todas essas coisas diferentes que eu tô fazendo que não estão sendo confortáveis pra mim, estão me gerando resultado porque eu tô vendo isso no meu dia a dia, isso me motiva, isso me impulsiona, isso faz eu querer fazer mais. Mas muitas pessoas não esperam chegar nessa fase de notar os resultados, né? Então, isso sim vai te motivando a continuar. Então, quando você começa a ver esse resultado, esse processo, né, quando você consegue chegar nesse ponto, esse processo começa a ser mais fácil, digamos assim, né? Porque estou vendo resultado, eu quero fazer, porque isso me faz bem, eu vou continuar seguindo com essas ações aqui. O problema é que quando você faz isso com estratégias que não são sustentáveis, então eu decidi emagrecer e eu vou decidir fazer uma dieta X lá. Não, existem vários tipos, né? Várias coisas que as pessoas até inventam por aí. E vou decidir fazer isso. Quando eu entendo que isso não é sustentável, ou seja, eu só consigo fazer por um período, é que esse manter vai continuar vai ser mais difícil. Então, vamos supor que eu comecei a fazer uma dieta
do shake. Então, comecei na primeira semana a tomar aquele shake que realmente tem uma redução calórica grande, né, naquelas porções. Você tem ali em torno do seu dia, tem conjuntos lá, né, de shake, de produtos que você compra que é pro seu dia inteiro, que tem ali em média 800 calorias, né, até 1000 calorias no máximo. Então, a gente tá falando aí de uma redução de calorias, né, essa estratégia de redução de calorias usando um composto, um shake. Então, você faz isso por uma semana, ok? Você vai ver um resultado, porque afinal de contas você diminuiu calorias. Na segunda semana você já vai fazendo, já com não tanta empolgação, né? Porque você não aguenta mais ver aquele shake. E vamos supor que você conseguiu fazer isso muito, de forma bem difícil. Você conseguiu tomar aquele shake certinho por 15 dias. Nossa, 15 dias eu consegui emagrecer 10 quilos em 15 dias com esse shake. Nossa, funciona mesmo, realmente muito bom. Só que assim, eu não tô mais afim, né? Eu vou ter que ficar tomando esse shake pra sempre. Eu não tô mais afim de ficar tomando, tô enjoada, não quero mais. Vou começar a introduzir a alimentação mesmo mais saudável nesse meu dia a dia. E aí a pessoa acaba enxergando que ela não consegue fazer isso, porque durante esse processo que ela ficou tomando esse shake, ela não trabalhou isso, ela não trabalhou a mente dela, ela não trabalhou as escolhas, ela não trabalhou montar uma alimentação saudável, ela não trabalhou quais alimentos são mais, deixam com menos fome, enfim, vários aspectos aí de que seria de uma estratégia melhor e mais sustentável, não foi trabalhado. Então, ela acaba ali se deparando numa situação de que, poxa, eu consegui emagrecer 10 quilos, que era a minha meta, ou mais, não sei. E aí, agora, eu quero mudar, quero mudar esse shake, né? Não vou ficar tomando isso pra sempre, mas eu não consigo. E aí, ela volta a fazer tudo o que ela fazia antes de tomar aquele shake. Então, ela vai começar a comer os doces que ela comia antes, fazer os exageros que ela comia antes, enfim, todas as coisas que fizeram ela engordar, ela vai começar aos pouquinhos, né? Muitas vezes as pessoas, algumas já vão começar de uma forma intensa mesmo, porque não aguentam mais ver aquele shake, né? Na primeira oportunidade vão querer comer o que ela comia antes, e outras, às vezes, vão aos pouquinhos, vai mesclar esse shake com a alimentação, né? Vai tentar fazer por um período e vai ver que não consegue. Então, isso são estratégias, isso eu dei um exemplo do shake, né? Mas que não são sustentáveis no longo prazo. E é justamente isso, né, que faz, uma das coisas, né, que faz algumas pessoas pensarem que a manutenção desse peso, ela é mais difícil. Eu tenho um ponto de vista diferente a respeito disso, eu vou falar para vocês aqui mais pra frente, como que eu enxergo essa manutenção de peso. Eu acredito que sim, para algumas pessoas isso pode ser mais difícil e para outras não, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Então, na manutenção do peso, né, se você não utiliza de estratégias que realmente modificam o seu modo de pensar, você vai entender que é mais difícil de fazer, porque o seu modo de pensar, a sua mente não foi modificada. Então, todas as escolhas que você for fazer vão ser baseadas no que você pensava antes de aderir essa estratégia aí que você utilizou, de um chá, de um shake, de uma dieta da sopa, enfim, dessas dietas pontuais, né, que prometem perdas de peso grandes, mas que você não consegue trabalhar essa parte. Então, quando você muda de fato a forma de pensar, você leva esse processo de emagrecimento para outro nível, o que vai facilitar muito nessa hora de você manter. Porque a partir do momento que você modificou aqui, não tem situação na sua vida, não tem coisas do seu dia a dia que vão interferir nisso, porque a base tá aqui, né? O principal que você precisava mudar, você mudou, e você consegue adaptar as diferentes situações da sua vida, né? A sua rotina a essas diferentes situações da sua vida. E é assim que eu trabalho com os meus pacientes, é assim que eu trabalho com as minhas alunas, porque essa, de fato, é a base do emagrecimento. Eu preciso saber, né, escolher o alimento que eu vou comer com base no que eu penso sobre esse alimento, no base da minha vivência e relação que eu tenho com a comida, às vezes desde a minha infância.
Então, isso tudo são comportamentos que vêm a partir da minha mente. Então, isso precisa ser trabalhado para que esse emagrecimento seja sustentável, independente da estratégia que você utilize. E aqui agora eu tô falando de estratégia mesmo que são, como eu posso dizer, aceitáveis do nível de saúde, porque existem vários tipos de estratégias que são possíveis, cada pessoa vai aderir a um tipo, mas esse tipo de coisa que eu tô falando, de shake, de chá, dessas coisas, isso aí não é estratégia, isso é maluquice, tá? Isso não serve pra ninguém. Ninguém vai se beneficiar fazendo isso, mas dentro do mundo da nutrição, de coisas possíveis de fazer, né, e saudáveis, existem várias estratégias que cada pessoa vai se adaptar com a forma que acha melhor. Então, pensa no seguinte, em relação, do ponto de vista do corpo, né, em relação a manter esse peso que você conseguiu perder. Então, vamos supor que você fez, então, uma estratégia, né, como eu falei aqui, que são saudáveis, e você conseguiu emagrecer. Você fez lá a mudança da mente, você sabe escolher os alimentos, você passou um período ali por esse processo, chegou no seu objetivo. Então agora o que você precisa fazer é manter esse peso que você perdeu. Pensa no seguinte, eu vou falar do ponto de vista do seu corpo, como que ele age, tá? Como que o seu metabolismo age. Pensa em duas pessoas. Então a primeira pessoa é uma pessoa que chegou nos seus 100 quilos, engordou 100 quilos, e por muito tempo, alguns anos da vida dessa pessoa, ela se manteve nessa oscilação de peso ali de 100, 110, 120 quilos, sempre nessa média mais de 100 quilos, tá? Ela começou a fazer um tipo de estratégia saudável, né, sustentável, conseguiu, fez, emagreceu. Ela chegou nos 70 quilos. Bom, essa é uma pessoa. Agora pense em outra pessoa, né, que teve sempre a maior parte da vida adulta dela ali, durante muitos anos, ela conseguiu se manter no peso dela de 70 quilos. Ela nunca chegou no 100, mais de 100. Ela sempre se manteve nesse peso de 70 quilos. Olha só que interessante. Para essa pessoa que engordou, chegou a mais de 100 quilos, a partir do momento que ela emagrece e chega nos 70 quilos, né, que é o mesmo peso dessa outra pessoa, para essa pessoa que já teve os 100 quilos, é mais difícil de manter. Não é interessante isso? Olha só o que eu vou falar agora, presta atenção. Essa pessoa que chegou em 100 quilos, o corpo dela gerou uma adaptação a esse peso que ela teve por mais tempo. Então, olha como é importante você começar o quanto antes. Quanto mais tempo, preste atenção agora, quanto mais tempo você se manter em um determinado peso, o seu corpo se adapta a ele. Então, quanto mais tempo você passar no seu excesso de peso, por mais que você emagreça, então eu dei o exemplo das duas pessoas que têm o mesmo peso. Para essa que sempre teve 70 quilos, vai ser mais fácil se manter nos 70 quilos. Para essa outra que já teve 100 quilos no dia ou mais de 100 quilos na vida, vai ser mais difícil, porque o corpo dela gerou uma adaptação. Então, o que ele vai fazer, ele acha que ter aquele excesso de peso de mais de 100 quilos é o normal para essa pessoa. Então, o seu corpo vai lutar com todas as forças para que você volte a ter esses 100 quilos que você tinha antes, porque ele acha que esse é o seu normal. Então, por isso que para essas pessoas é mais difícil fazer. Existe uma explicação também, né? Para todos nós, na verdade, para essas pessoas que engordam é ainda mais difícil, tem outro fator também, né? Essas pessoas que engordaram muito e passaram esse período de tempo maior acima do peso, elas desenvolvem células de gordura, né? Então, ela engordou, formou aquela célula de gordura, essa célula cresceu, aí ela emagreceu. O que aconteceu com essas monte de células de gordura que a pessoa tinha? Ela murchou, emagreceu, saiu a gordura ali de dentro, né? Ficou aquela célula ali como se fosse uma bexiguinha vazia e murchou. Só que essas células não somem de lá. Então, essa pessoa que sempre teve 70 quilos, ela tem menos células de gordura do que essa que já teve um dia 100 quilos. Então, essas células estão lá paradinhas, elas estão só murchas, porque a pessoa emagreceu e ok, mas está lá paradinha.
Então, por isso que para ela também é mais fácil ganhar esse peso, reganhar esse peso. Porque ela tem mais células, tem mais espaço para armazenar essa gordura. Então, é por isso que a importância, né, vou repetir, de você começar o quanto antes, não se manter por muito tempo nesse excesso de peso. Quanto antes você começar, menos memória desse peso maior o seu corpo vai ter e menos ele vai lutar contra isso. Agora tem uma outra explicação, né, em relação ao nosso corpo lutar contra o emagrecimento, porque existe isso para todos nós seres humanos. Tem uma explicação para isso, tá? Pensa que há 300 mil anos atrás, eu sempre vou voltar na evolução, né? Nós evoluímos como? Não havia comida disponível a qualquer hora, pelo celular que você pedia, não existia isso, né? Então, assim, era muito difícil conseguir comida. Então, quando se conseguia comida, o nosso corpo foi gerando essa adaptação de reserva, porque afinal de contas não tinha ali refeição da café, almoço, janta, 300 refeições igual as pessoas fazem hoje, né? Tem essa facilidade muito grande. Não, era um período muito curto, então tinha aquela opção de, aparecia ali a caça, né, ou o fruto que tinha quando eles andavam, não achavam, era aquilo e acabou. Até ter outra vez que fosse comer, às vezes demoravam semanas para comer de novo. Então, como isso foi acontecendo, como um mecanismo de defesa do nosso corpo, né, de que preciso sobreviver, o que eu vou fazer? Quando tiver essa energia, eu vou estocar, eu vou armazenar, porque no período que eu não tiver comida, eu vou usar essa energia armazenada. E era isso que acontecia. Então, nosso corpo evoluiu dessa forma. E ele não mudou, ele é do mesmo jeitinho. A nossa biologia, a nossa fisiologia é do mesmo jeitinho do que era 300 mil anos atrás nesse sentido, tá? Então, hoje, com as facilidades que nós temos, nós não precisaríamos mais ter esse mecanismo de reserva, porque a gente tem comida a hora que a gente quiser. A gente pega o celular, como eu falei, em 2 minutinhos, você vai lá e pede a comida que você quiser, japonesa, italiana. Deixa eu ver quem tá aí. Thalita, bom dia. Vão colocando aí o que vocês, a experiência de vocês com isso, se faz sentido. Então, você tem hoje a comida que você quiser, japonesa, chinesa, italiana, fast food, doce, a hora que você quiser de madrugada, se você quiser pedir no aplicativo, você consegue, enfim. Tem várias facilidades que é óbvio que é muito diferente do que era 300 mil anos atrás. Mas, como eu falei, essa característica permanece com a gente no nosso metabolismo, no nosso corpo. Então, ele vai tentar armazenar sempre, ele sempre vai pender para esse lado de armazenamento. Então, quanto mais eu consumir, e dependendo do alimento que você consome também, né? Se for uma energia rápida, como a energia que a gente tem dos açúcares, né? Ele vai armazenar mais rápido ainda. Então, a gente tem essa facilidade hoje que não acompanha, né? O nosso corpo não acompanha toda essa modernidade, essas facilidades que nós temos hoje. Então, nosso corpo está sempre tentando poupar essa energia, armazenar. Então, isso significa que nós estamos sempre lutando contra o emagrecimento, porque a oferta é muito grande, o nosso corpo quer armazenar e a gente quer emagrecer, a gente não quer que armazene. Então, a gente está lutando contra isso. Ele quer armazenar, a gente não quer que armazene. Quando a gente oferece alimentos de fácil armazenamento, a gente só facilita esse processo de engordar. E para essa pessoa que já teve um peso, já esteve acima do peso por muito tempo, isso vai ser ainda mais difícil de fazer. Então, veja que tem todas essas coisas influenciam para que esse processo, né, depois que você emagrece, ele seja mais difícil para algumas pessoas, porque já é da nossa característica humana armazenar mais energia, né? Como eu falei, lutar contra esse emagrecimento por causa da nossa evolução. E ainda para essas pessoas que já estiveram acima do peso, elas têm mais células de gordura ali murchinhas, mas existem. Então, para essas pessoas que já emagreceram, mas que durante muito tempo se mantiveram acima, ali, sei lá, eu dei o exemplo de 100 quilos, tá? Mas que estiveram acima do peso por muito tempo, que o corpo dela vai ser ainda mais difícil para se manter ali. Só que calma, né? Não tá tudo perdido. Então eu estive acima do peso, para mim sempre vai ser difícil, eu não vou conseguir. Não é isso, tá? O que diferencia, então,
eu conseguir facilitar esse processo, mesmo que durante muito tempo da minha vida eu estive acima do peso. Justamente o tipo de estratégia que eu vou fazer para conseguir emagrecer, tá? Então, se eu tentei várias vezes não estratégias, né? Essas coisas malucas que eu falei, de fazer uma dieta do chá, de fazer uma dieta do shake, de fazer uma dieta do ovo, de fazer uma dieta, sei lá, da lua. Quando eu fiz isso, eu não fiz algo sustentável, eu não mudei os meus pensamentos, a minha mente em relação a isso. Então é óbvio que assim, parou de fazer isso, porque ninguém vai ficar fazendo isso a vida inteira, eu vou começar a ter os comportamentos que eu tenho antes. E isso vai dificultar para essa pessoa, né? Principalmente que esteve durante muito tempo acima do peso. Piorou, né? Já tem essa questão de ser mais difícil para ela. Fazendo um tipo de maluquice dessa vai ser pior ainda. Aí que ela vai sempre ficar nesse ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. E isso é muito ruim também pro metabolismo dela também, que sempre vai favorecer esse ganho de peso. Então, ao pensar num tipo de estratégia que você vai usar para emagrecer, que você vai fazer para mudar ali seu tipo de alimentação, né? Se esse é o seu desejo de emagrecer, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Eu vou conseguir fazer isso só agora, nesse período que eu quero perder esses 10 quilos, esses 20 quilos, enfim, não sei quantos, ou eu vou conseguir, parou esse período, eu consegui chegar no peso que eu queria, eu vou conseguir manter isso que eu me propus a fazer no começo? Então, sempre que eu costumo trabalhar com as pessoas que eu atendo ou com as minhas alunas, eu sempre deixo isso muito claro. Às vezes eu dou sugestões de algumas estratégias que costumam funcionar melhor, mas é claro que isso é sempre adaptado à pessoa, porque tem detalhes, determinadas coisas que são muito individuais e que nem todo mundo vai conseguir se adaptar àquilo. E eu super entendo isso, mas de forma geral, né? A base, a conceitos, a coisas que precisam acontecer e que essa modificação ela só vai acontecer a partir do momento que você repetir e fazer e entender que essa dificuldade ela vai existir, né? Mas o processo em si ele é simples, ele não é uma coisa extremamente, como eu posso dizer isso? Tem diferença entre ser simples e ser fácil de fazer, né? Fácil não é mesmo, é um desafio, você está fazendo coisas diferentes, você está saindo da sua zona de conforto. Independente do que você for escolher para emagrecer, você vai precisar abrir mão de muitas coisas, né? No seu dia a dia que você está acostumado a fazer e que é tão gostoso e que é tão bom. Então isso, com certeza, como consequência, vai ser uma coisa que não significa ser fácil. Mas pode ser simples esse processo, eu não preciso complicar as coisas, né? Eu posso facilitar no meu dia a dia com coisas muito simples, como eu sempre falo aqui pra vocês. Existem, não só né, na alimentação, como eu falei, né? Que é sempre coisas simples que você pode fazer e já pode ter mudanças com isso, mas também no simples modo de você pensar, né? Pra você conseguir agir da forma correta. Isso tudo é muito simples. Agora, fácil mesmo não é. Então, durante todo esse processo, essa é uma adaptação que acontece. Então, se você desconfiar, começou a fazer uma coisa e você já pensar assim, isso daqui eu não vou conseguir fazer depois que eu passar esse período e eu conseguir emagrecer. Então, já acende um sinal de alerta de que essa não é uma boa estratégia, não é uma boa dieta para você fazer, porque você só vai ganhar o peso novamente quando você parar de fazer isso. Então, shake não serve para ninguém, porque você faz uma semana, ok, na segunda você já não aguenta ver mais. Quem que consegue tomar shake a vida inteira? Tem um outro exemplo, né, que eu vi esses dias na televisão, nesses canais fechados, que a gente vê muita propaganda, né, de coisas milagrosas e tem aí a rodo e tá aberto aí pra todo... Devia ser proibido, na minha opinião, esse tipo de coisa. Que você olha e você fala assim... Eu como profissional, né? Sempre tem às vezes que me policiar de pensar assim, porque eu sei, né, das coisas, mas eu sei que tem pessoas que são leigas e às vezes caem nessas coisas. Então eu olho determinadas propagandas e eu fico pensando assim, gente, tem gente que cai nisso, tem gente que acredita nisso, que paga por isso, e tem muita gente.
Eu vi uma propaganda de uma cinta, né? Então a cinta já é bem conhecida, mas era uma cinta diferente. Era uma cinta que na propaganda falava que tinha uma técnica, eu não sei se ela mexia, enfim. Mas na propaganda falava que tinha uma tecnologia diferente que, através do externo, conseguia, eu não sei se era raios, era algo assim, conseguia ultrapassar, né, a camada ali da sua pele para que essa gordura conseguisse ser queimada com mais facilidade. Olha que absurdo. E aí, junto com isso, tinha também um gel redutor que você precisava usar. E tinha também uma calça que, segundo eles, a calça tinha a mesma tecnologia dessa tal cinta que a pessoa deveria usar. Gente, não existe nada externo que a gente vai fazer que vai interferir na queima de gordura interna, que é algo do nosso metabolismo, né? Que implica em reações hormonais de acordo com as coisas que a gente come, sim, né? Das escolhas alimentares que a gente faz. Sempre vai ser assim. Olha como isso é simples de pensar, né? Falando do simples e do fácil. É simples de pensar que na mudança da nossa alimentação, por mais que seja difícil sair da zona de conforto, é simples de pensar que mudando o jeito como a gente come, a gente consegue mudar regulações internas, né, dentro do nosso corpo, hormonais, que vão fazer o seu corpo queimar mais gordura, né? E eu preciso também consumir menos do que eu gasto, né? Eu consigo também determinados alimentos ter menos esse impulso para comer, enfim. Tudo é o alimento em si. Outra coisa, atividade física, né? Atividade física, ela entra, na verdade, como auxiliar, não é nem a coisa principal, mas ela também ajuda a te motivar a fazer isso. Então, assim, é uma coisa simples de pensar, que todo mundo deveria saber que é isso que faz realmente você ter resultados, né? Um conjunto de corpo, de acordo com o alimento que você come e da sua mente também, porque você precisa saber o momento que tem que comer, que não tem que comer, quando você vai dizer não, como que você faz quando você estiver num lugar com festa, você vai sempre ceder, vai sempre fazer uma exceção. Isso tudo aqui é trabalho da sua mente o tempo inteiro, tá? Então, isso é uma coisa simples de pensar. E aí vem uma pessoa que põe uma propaganda na televisão, né, lá pra todo mundo ver, e muitas pessoas caem nessa, de uma cinta que, segundo a propaganda, regula essa queima de gordura por uma coisa que está externa a você. Então, olha como isso é uma coisa muito mais complicada de se pensar. Como que isso aconteceria, né? Como que esse processo ia acontecer? Como que um gel redutor, como também tem nesse produto, consegue fazer a queima de gordura de uma coisa que está dentro do meu corpo? É muito mais complexo de pensar isso. Então, sempre que você vê algo assim que você fala assim, mas peraí, como é que isso vai acontecer? Desconfie que essas são soluções milagrosas, porque pensa no seguinte, se existisse realmente, né, se esse produto, como eu dei o exemplo, realmente funcionasse, né, tudo bem que não é barato, eu nem sei quanto é porque na propaganda não aparece, mas não deve ser barato, mas se realmente fosse uma solução que realmente funcionasse, as pessoas usassem, conseguissem emagrecer, conseguissem manter o peso, enfim, conseguisse mesmo ter resultados com aquilo, resultados sustentáveis, você acha que isso, o mundo já não estaria sabendo isso e custaria muito mais caro? Será que isso já não teria sido propagado? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje de saúde, que as pessoas morrem bastante, é por conta da obesidade, por conta de todas as doenças crônicas que ela pode desencadear. Diabetes, hipertensão, gordura no fígado e vários outros problemas também, né, inclusive de mobilidade, enfim. É uma doença que vai acarretando outras doenças. Então, não seria uma solução tão fácil de fazer se fosse simples assim, o governo ia comprar esse negócio e pronto. Então, não é tão simples assim. Aliás, não é tão fácil assim, né? O processo é simples, mas não é tão fácil assim de simplesmente colocar algo no seu corpo e achar que é isso que vai resolver todos os seus problemas, que você vai conseguir emagrecer, perder sua gordura na barriga por causa de uma cinta, né? Por mais absurdo que isso possa parecer, muitas pessoas acreditam e caem nessa. Então, viu alguma coisa que é muito fácil,
e tá prometendo coisas muito absurdas, desconfie, gente, não tem como fugir do simples, né? Eu sempre falo isso aqui, sempre vou falar. A base você sempre vai precisar ter, o simples você sempre vai precisar fazer. Não tem como fugir disso. É que muitas pessoas acham que o simples ele é dispensável. Ah, muito fácil aqui, não precisa fazer não. Eu quero coisa mais difícil. E não é, são coisas realmente para você aplicar no seu dia a dia, né? Que você não vai precisar ir lá, passar seu cartão e gastar, sei lá, deve ser mais de R$1.000 aqui, o kit lá, né? E achar que essa vai ser a solução. Existem coisas muito mais simples e baratas do que isso que você pode fazer no seu dia a dia. É que as pessoas estão tão assim... querendo soluções práticas e rápidas, né? E acreditam em qualquer coisa que falarem que emagrece, ela tá lá, que for mais fácil, né? Que não precisar mudar ali realmente a mente dela, a alimentação que ela faz, o dia a dia dela, realmente precisar fazer coisas diferentes ali, fazer um esforço a mais do que ela faz, sair dessa zona de conforto, ela sempre tende a fazer o que ela acha que é mais fácil, mas que não, na verdade vocês viram aqui durante essa live inteira, que não vai resolver. Que por mais que durante um período ela consiga atingir esse objetivo de emagrecimento com essas dietas, essas coisas malucas, para manter, esquece, não vai conseguir, ninguém vai conseguir fazer. E até mesmo, vocês viram que até mesmo estratégias consolidadas, estratégias que realmente têm eficácia, né, que realmente são seguras para serem feitas, né, uma alimentação que é modificada em relação de qualidade, né, feita por um nutricionista, enfim, orientações certas, né, saudáveis, digamos assim, para o seu corpo, né, bons para a sua saúde, que não vão te prejudicar, digamos assim. Até esse tipo de estratégia, quando você vai chegar na fase do manter, você vai precisar ter alguns cuidados para que você não reganhe esse peso, né, não comece a engordar tudo de novo. Então, é preciso ter esse olhar, esse cuidado, que por mais que pareça muito fácil algumas coisas de fazer, isso só vai, formar uma bola de neve, você vai ficar nesse engorda e emagrece, fazendo diversos tipos de coisas que nunca tem resultado nenhum, né, só fazem você se frustrar ainda mais, sendo que tem coisas muito simples que fez aquilo, aprendeu a base, é o que eu falo, aprendeu a base, você tá livre pra agir em qualquer situação, é o que eu falo para as minhas alunas e para as minhas pacientes quando chegam na fase do manter, né? Cheguei no meu objetivo, não é que agora eu preciso voltar a fazer tudo que eu fazia antes, senão não faz sentido, né? E é óbvio que assim, as oscilações que acontecem de peso, né? Quando eu chego no meu objetivo, elas podem acontecer de formas não tão expressivas, né? Então, por exemplo, eu tava com 80 quilos, eu cheguei nos 60 quilos que eu queria. Você vai ter que sempre monitorar isso, observar. Então, se eu tô no meu 60 e o 60 é o que eu quero manter, quando eu vou me pesar e eu tô ali com 62, 63, 64, eu já tenho que acender um alerta e falar, fala pra mim mesma, né? Não tá legal assim, eu preciso ajustar aqui, porque senão eu vou voltar a engordar. Então, esse monitoramento, ele sempre vai existir. Porque essas oscilações, elas podem acontecer. O que não pode acontecer é ultrapassar nos extremos, né? Então, cheguei nos 60 quilos, eu não vou 60, 62, 64, 70 quilos e aí pronto, voltei a engordar tudo de novo. Então, esse monitoramento, quando você chega na fase de manutenção, ele vai acontecer, ele é necessário de acontecer, porque você precisa sempre estar em alerta de que voltou a ter os comportamentos que você tinha antes de emagrecer, não tem como. Aos pouquinhos, né? Como que você engordou, passou 20 anos da sua vida e você engordou ali 30 quilos, né? Tá com 30 quilos a mais do peso que seria um peso saudável para você. Foi em 10 dias que você fez isso? Foi em uma semana que você engordou 30 quilos? Muito provável que não, né? Esse ganho de peso de muitas pessoas que às vezes falam assim, nossa, do nada eu cheguei 20 quilos a mais do que eu tinha. Não foi do nada, né? Às vezes, pequenas alterações ali do seu dia a dia foram fazendo. Então, você conseguiu emagrecer e aí depois, essas pequenas alterações que você foi fazendo, foi relaxando, né? Não foi monitorando isso, você foi... Ali uma semana você engordou 500, na outra mais 500, depois isso com o tempo, dentro de alguns anos, vai somar.
Então não é que eu consegui emagrecer, mesmo fazendo uma estratégia sustentável, saudável, orientada por um profissional. Não é que quando eu cheguei nessa fase é o oba-oba, posso fazer o que eu quiser e sem regras. Não é isso, é você, lógico, ter esse bom relacionamento com a comida, porque afinal, se você fez uma boa estratégia, você aprendeu isso, né? Eu ensino isso, você muda a sua mente em relação ao que você escolhe para comer, né? Mas você vai comer as coisas que você gosta, que você vai ter aprendido como fazer isso, mas que não é para você relaxar totalmente e achar que não, agora eu posso fazer o que eu quiser porque eu cheguei ali no meu objetivo, né? Ou esse sentimento de se sentir feliz com o resultado fazem também muitas pessoas voltarem a ganhar esse peso, porque acha que agora já tá tudo bem, a pior fase já passou, vou dar uma exageradinha aqui, outra ali, e com isso, com o tempo, do mesmo jeito que essa pessoa emagreceu, às vezes aos poucos ali naquele processo, ela vai aos poucos voltar a ganhar esse peso. Então, na fase de manutenção desse peso, de manter esse peso, é importante também que você sempre monitore isso. Não é monitorar de todo dia eu vou me pesar, vou ficar nessa fissura, não é isso. Mas é de você sempre observar, sentir o que tá saindo ali do trilho, né? Volta sempre pra base, pra onde você deveria estar. Quanto menos tempo você ficar fora desse trilho, né, fazendo as coisas que você sabe que não são saudáveis para você, que são coisas que te fizeram engordar, quanto mais tempo você ficar livre disso, você perceber isso e voltar ali pro trilho, você consegue manter esse peso de forma saudável e consegue sustentar isso com certeza por muito tempo, tá bom? Bom, obrigada por vocês que estiveram aí, quem entrou. Gedalva, Thalita, Ró, Clécio, Francisco, Henrique, obrigado que vocês estiveram aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem no direct, vou estar sempre disposta a responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. Francisca chegou agora, depois assiste, a live vai ficar gravada. E é isso, pessoal. Até a próxima live, que vai ser na quinta-feira do Nutritaon. Espero ter contribuído. E se isso fez algum sentido pra você, se você tá assistindo agora, assistiu ela todinha ou vai assistir depois, deixa sempre aqui seu comentário, sua sugestão, vou sempre adorar saber, tá bom? Um beijo pra todos e até a próxima.